Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Julgar. E hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante: comunicação. Como você se comunica? Ou você se comunica? Sabia que existe uma frase que diz que a comunicação é questão de sobrevivência? Você concorda com isso? Hoje nós vamos ter essa resposta com uma especialista no assunto. Eu estou aqui com a Juliane, que é mestre em comunicação. E olha só, detalhe, com mais de 50 mil entrevistas realizadas e o número está subindo. Tudo bom, Juliane? Tudo bem, Fer? Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e conversar com a turma de vocês. Nós que agradecemos por você ter aceitado o convite. Eu sei que sua agenda é super lotada. Vocês que provavelmente conhecem a Juliane, o rostinho dela já é conhecido. Mas se você não conhece ela, Ju, já vou aproveitar para você passar o seu Instagram pro pessoal ir lá te conhecer. Fala para eles. Meu Instagram, todas as minhas redes, Instagram, Facebook, YouTube, @Juliane Guzoni. O meu nome que eu sempre usei na reportagem, no jornalismo, então fica bem fácil das pessoas me encontrarem e de falarem comigo por lá também, Fer. Isso aí. Ju, vamos lá. Eu gosto muito do assunto de comunicação, eu estudo um pouco sobre esse assunto, e é interessante que eu comecei a estudar sobre comunicação porque eu passei muita dificuldade quando eu estava na graduação. Teve um episódio, Ju, que me despertou, assim, falou, meu Deus, eu acho que eu me comunico, mas eu não me comunico bulhufas. Foi quando eu fui apresentar o meu TCC. Então, durante o curso de Direito, eu era sempre muito faladora com os meus amigos. Quando eu era criança, inclusive, a minha mãe sempre falava assim, filha, quando vai ser entregue o boletim das notas, as professoras falam assim, uma ótima aluna, mas conversa demais. Atrapalha a aula. E aí, por isso, eu achava que eu me comunicava bem. Mas quando eu fui apresentar o TCC no curso de Direito, chegou lá na hora, eu travei. Não conseguia falar, não conseguia me expor, mesmo tendo ensaiado assim, mais meia boca, porque não tinha muitas técnicas, nem de organização. Levei aquele documento impresso no TCC que eu não sabia nem por onde olhar. E aí, quando eu passei esse mico, assim, digamos, né, esse apuro, eu falei, não, eu preciso aprender como me portar, como falar, como expor o conhecimento que está aqui na minha cabeça. Olha, Fernanda, você falando aí, várias palavras e vários termos que você usou, né, vão acendendo luzes, assim, na minha mente. Então, olha só o que você disse. Você falou, eu não me comunicava. Então, a primeira questão, você se comunicava sim, nós nos comunicamos o tempo todo, gente. Querendo ou não querendo, sabendo ou não sabendo, nós estamos nos comunicando. Estamos comunicando alguma coisa, voluntária ou involuntariamente. Isso tenha certeza disso. Depois você disse que estava lá fazendo a apresentação, se perdeu e tinha um calhamaço de informações. Olha que interessante, você tinha muita informação, mas não sabia o mecanismo, o processo de, naquele momento, apresentar aquelas informações e nem as que eram mais relevantes para aquele momento. Então, eu tenho muita coisa para falar, eu não vou conseguir falar sobre tudo. Eu preciso selecionar, eu preciso escolher o que é prioridade, o que é mais importante nesse momento, para aquele momento. Mas é verdade o que você disse, nós não aprendemos a fazer isso. A comunicação é algo tão intuitivo, Fernanda, que nós fazemos isso desde o momento do nosso nascimento. E alguns, aí sim, tem a questão sorte. A sorte, em alguns momentos, está presente na nossa vida. Se você tiver a sorte de estar cercado de pessoas que se comunicam bem, que se comunicam com clareza, e às vezes nem sabem que tem essa comunicação tão leve, tão espontânea. Se você tiver essas pessoas ao seu redor, quando você for pequenininho, bebezinho, provavelmente você vai ter uma comunicação mais clara. Você vai conseguir se comunicar com mais naturalidade. Mas não é essa a realidade na maior parte das casas. Nós, seres humanos, temos muita dificuldade para a comunicação. Então, a partir do momento que eu tenho ali a minha família, um filho, se eu não tenho uma boa comunicação, eu não vou conseguir passar essa habilidade para um filho. E eles aprendem comunicação também. Se uma família é de pessoas, de um casal, que é muito saudável, que gosta de esportes,
provavelmente aquelas crianças vão ter uma afinidade com o esporte, um convívio. Se é muito ligado à ciência, ao estudo, à pesquisa, é natural que os filhos vão para aquela área. Advogados, a gente conhece tantas famílias que são todos os irmãos advogados, os filhos todos advogados, ou a maior parte, porque você vai reproduzindo aquilo que é uma cultura, um hábito, um gosto. É verdade. E a comunicação, se eu não tenho referências, a gente vai tateando, aprendendo a se defender do jeito que dá. Mas chega um momento da vida em que do jeito que dá não é o bastante. Do jeito que dá, não vai. E qual é o momento da vida? Você sentiu exatamente o momento da transição. Quando partimos para o mundo adulto, para a vida profissional, quando a gente precisa dar resultado. Eu não tenho as ferramentas necessárias para que eu consiga dar resultado. Que ferramentas são essas? As ferramentas de comunicação. De mostrar quem eu sou, o que eu sou capaz de fazer, como eu faço, quem está comigo, e você vai se projetando e projetando junto às pessoas que estão ao seu redor. Para isso eu preciso de uma ferramentazinha que é a comunicação. Verdade. Ju, e você falando aqui, você pontuou exatamente ali a minha transição, né? Que eu estava ali no mundo acadêmico, daí eu fui para o mundo profissional, agora eu preciso apresentar resultados. Você, na sua concepção, nós deveríamos ter na disciplina lá da escolinha, do ensino médio, comunicação, desenvolver essa habilidade? O que você pensa sobre isso? Como é algo intuitivo, e eu vou fazer uma analogia aqui, Fernanda. Como é algo muito intuitivo do ser humano, eu sempre falo, falar é natural. A habilidade mais natural do ser humano é falar, se comunicar. É muito natural, eu preciso me conectar, eu já vou contextualizar isso. Eu preciso me comunicar, me relacionar para sobreviver. Assim como andar. Você não ensina um bebê a andar. Você não, claro, nós vamos lá, pegamos a mãozinha do bebê, incentivamos, mas se você deixá-lo soltinho, ele começa a engatinhar, de repente ele vai encontrar apoio, levanta e ele vai cair algumas vezes, mas de repente aquele bebê está caminhando, sem que você tenha que ter feito muita interferência. Significa que esse bebê vai ser um atleta de alta performance, vai fazer uma corrida de 10 quilômetros, 20, uma maratona? Não. Então, eu acredito que eu respondi a sua pergunta. Eu preciso, né, transformar uma pessoa num grande comunicador já na infância? Obviamente que não. Ele não tem nem, assim como a criança não tem musculatura para ser um atleta de alta performance, a criança também não tem uma musculatura mental, emocional, que são recursos importantes para a nossa comunicação. A criança não tem tudo isso naquele momento. Mas o que ela vai precisar? Ela precisa de incentivo. E aí a família, os pais precisam ser preparados para isso. A escola, Fernanda. Você sofreu um problema para apresentar um trabalho no fim da faculdade. Mas esse problema talvez já tivesse dado alguns sinais no período escolar. Mas você tinha algo que algumas pessoas têm e outras não têm, que é a facilidade para falar. Como você disse, eu era muito falante, eu falava demais, não necessariamente se comunicava bem, de forma estratégica, com planejamento, naquele momento decisivo. Eu senti as mesmas dificuldades que você. Eu também sempre fui falante, sem filtro, como eu costumo dizer. E o problema de quem não tem filtro é que muitas vezes fala o que não deve, de um jeito que não precisava. E aí a gente também tem que aprender a pôr freio. Sim, e você falando isso agora, essa questão de filtro, me veio na mente uma pergunta que eu tenho aqui, e eu já vou adiantar ela. Eu ouço muito uma frase assim, e para mim faz sentido, eu quero saber de você como especialista. Não é o que você fala, é como você fala. Como você fala. Olha só, eu falo muito sobre isso. Nós falamos muito sobre a questão da autenticidade. Ah, essa pessoa é muito autêntica, eu quero ser autêntica. E o autêntico, ele é uma pessoa verdadeira. Não precisa ser uma pessoa grosseira, estúpida, que fala todas as verdades do mundo.
E às vezes a gente confunde. Então, eu falo mesmo, porque eu sou muito autêntica, eu sou muito verdadeiro. Eu falo mesmo o que eu penso. A pessoa tem que saber. Algumas coisas as pessoas precisam saber mesmo. Mas qual é o momento de falar? Como eu vou falar? O que, de fato, a pessoa precisa saber? Tudo que eu tenho vontade de falar, eu posso falar? Tenha certeza que não. As pessoas não precisam ouvir os nossos desabafos, né? Mais emocionados. Não precisam. Algumas verdades, se elas vão fazer diferença, se é uma contribuição para a vida do outro. Você fala muito, Fernanda. Eu sou sua amiga e eu posso dizer, Fer, deixa eu falar uma coisa para você. Em alguns momentos, dá uma analisada. Talvez você não precise falar tudo o que você pensa. Para quem eu vou falar isso? Eu tenho liberdade para falar com a pessoa isso que eu vou dizer? Primeira questão é essa. Quem sou eu na vida do outro para falar alguma coisa para o outro? Mas talvez a minha colocação seja importante e possa ajudar o outro. Então, eu vou dizer como eu vou falar, em que momento, em que lugar. E dentro disso, eu também preciso escolher o que de fato eu vou falar, porque eu não preciso falar tudo o que eu penso. O que realmente vai fazer diferença na vida da outra pessoa, ou para esse negócio, para esse determinado setor. O que realmente eu posso dizer que vai gerar uma contribuição, porque se não for para ajudar, eu não tenho o que falar. Perfeito. Eu estou aqui, olha. E esse podcast todo mundo deveria estar assistindo, viu? Pode julgar. Pode julgar aquilo que nós falamos. Vamos curtir e comentar para que o YouTube entregue para mais pessoas, porque esse conhecimento aqui é de extrema relevância. A comunicação, ela é uma ferramenta de conexão. Ela não é uma ferramenta de guerra. Mas se nós pararmos para pensar, as guerras, os conflitos, as guerras diárias que nós enfrentamos, elas são resultado de uma comunicação inadequada, uma comunicação ofensiva, uma comunicação agressiva, uma comunicação equivocada. Ju, você falando agora sobre essa parte da comunicação que acontece aí, até guerras, me veio na memória um episódio que aconteceu comigo quando eu estava na Polícia Militar. Teve uma época que eu sofri muito assédio psicológico, e isso é fato, eu não preciso, né? Eu já coloquei nas redes sociais, é algo que eu já superei também, já trabalhei, mas eu sofri muito assédio psicológico de um determinado comandante que ele não conseguia se comunicar comigo. Ele tinha extrema dificuldade comigo e com os demais. Mas por um fato de eu ser sanguínea, influente, eu acabar falando, me destacando, ele não conseguia lidar com aquilo. A gente arruma muita confusão. A gente que fala demais arruma muita confusão. E eu era considerada insubordinada muitas vezes na polícia. Você é insubordinada, você só tem que responder sim, senhor, não, senhor. E às vezes eu queria saber, mas por que eu tenho que fazer isso? Mas olha, não dá pra fazer dessa forma? Não dá, é assim. Não, a polícia militar é assim faz 165 anos. E aí, quando eu pedi a minha exoneração, que eu falei, não, se a polícia militar é assim há 165 anos, existe todo um regime que está fluindo, porque a polícia militar é uma instituição, tem a hierarquia, disciplina, presta um serviço louvável, honrável, mas eu acabo não me encaixando, então talvez o meu perfil não seja para estar naquele lugar. E eu entendi isso. E no dia que eu fui pedir a exoneração para esse comandante, eu bati lá na porta dele e falei, com licença, senhor. Eu falei, olha, eu estou pedindo a minha exoneração hoje e eu quero dizer assim que eu entendo que aqui como soldado Júli, talvez eu não me encaixe, mas lá fora como professora Fernanda Júli, como advogada Fernanda Júli, eu consiga me desenvolver um pouco mais a minha história e eu gostaria de te falar uma coisa, assim, eu te desculpo e te perdoo por tudo que você fez e eu peço perdão também por todas as noites que você ficou sem dormir, por minha causa, porque eu tenho certeza que eu te causei muito sofrimento, mas eu queria deixar uma coisa registrada. Eu acredito que tudo que aconteceu, ou grande parte, foi por falha de comunicação, porque o Senhor nunca sentou comigo, nunca chamou eu para conversar, nunca expôs exatamente o que o Senhor queria, e aí eu também não sabia o que fazer, e aí ficava aquela coisa, aquele ambiente pesado,
síndrome de burnout daí. E aí eu falei pra ele, espero te reencontrar em uma outra oportunidade e que nós possamos sentar e conversar. Mas eu consegui identificar, meu Deus, olha, 2 anos de sofrimento por falha de comunicação. Os conflitos, invariavelmente, eles são um reflexo de falhas na comunicação. Invariavelmente. Uma das partes ou não sabe ouvir, ou não sabe se expressar. Não existe a conexão, não houve a conexão. E você fala da sua relação com um comandante da Polícia Militar, mas não é algo exclusivo ali da esfera militar. Isso acontece dentro das empresas e eu posso dizer que dentro de todas as empresas. Não que esse seja o maior problema das empresas, mas tenha certeza que onde tem 2 ou mais pessoas, haverá conflitos de relacionamento, conflitos de ideias e problemas de comunicação. E onde há uma liderança, tenha certeza que em alguns momentos haverá insubordinação. E a liderança tem que ser muitíssimo preparada para lidar com todos os perfis comportamentais. Mas onde existem equipes, grupos, nós ainda não temos o cenário perfeito, que é o cenário das boas lideranças, das melhores lideranças. Nós temos empresas com muitos departamentos ocupados por pessoas despreparadas. E qual é a principal ferramenta de um líder? A comunicação. A comunicação. Seja qual for, seja um líder espiritual, seja um líder militar, seja um líder corporativo, executivo, o professor dentro de uma sala de aula é um líder. Então, você precisa, se você almeja, se você deseja um cargo de liderança, um posicionamento de liderança, você tem que desenvolver a sua comunicação. Mas, se você desenvolver a sua comunicação, ainda que você não ocupe um cargo de liderança, tenha certeza que você será naturalmente um líder, onde quer que você esteja. Que lindo! Então, a grande armadura de um líder é a comunicação. E olha, eu vou dizer que essa palavra armadura, talvez ela nem seja mais adequada. Eu diria que é a alma de um líder. A comunicação é a alma de um líder. Se você desenvolver a sua comunicação da melhor maneira, você estará preparado para ocupar espaços de liderança. E como eu já disse, se não estiver nesses lugares, onde você estiver, você vai ser uma voz ativa, você saberá ouvir, você saberá organizar ideias e pensamentos coletivos, será sempre um agregador, uma pessoa que outras pessoas querem estar por perto. Nossa, eu cheguei a ficar emocionada aqui, meu Deus, é isso mesmo, né? E incrível você dizer assim, eu entendi que aquele não era o meu lugar. Também tem isso, Fernanda, nós precisamos, enquanto adultos, né, maduros, nós precisamos olhar para as nossas atitudes e entender, será que o ambiente ele tem que se moldar às minhas necessidades, aos meus anseios? Ou se, percebendo esse ambiente, talvez eu perceba que não é o lugar onde eu quero estar ou continuar. Eu também escolhi fazer uma transição de carreira. No momento em que eu entendi que aquele lugar onde eu estava já não me cabia mais, eu já não estava mais feliz ali dentro. Então, eu fui muito feliz. 30 anos, foram quase 30 anos dentro de grandes emissoras de televisão. Eu fui muito feliz, eu fui uma jornalista muito realizada. Mas chegou um determinado momento em que, morando no interior do Paraná, apesar de Maringá ser uma cidade incrível, mas é uma cidade de interior. Para um jornalista, nós sabemos que há limitações ali para uma carreira de jornalista. Meu sonho era ser correspondente internacional. Eu troquei o sonho para ficar em Maringá e ter uma família, casar, ter filhos e ficar por aqui. No momento em que eu desejava crescer e não encontrava mais espaço para crescer, é quando você chega nessa hora e fala, talvez seja a hora de eu buscar um outro espaço. Que bacana. E não é fácil, você sabe que não é fácil você deixar o que muitos chamam de zona de conforto. Quando aquele lugar deixa de parecer confortável, a gente precisa sair.
É verdade, é bem a zona de conforto mesmo. E muitas pessoas, acredito que quando você deixou a emissora de TV e eu deixei a Polícia Militar, eu recebia muitos questionamentos assim, mas você vai trocar o seu salário fixo, a sua segurança de um concurso público, mas você lutou tanto, você fez teste físico, psicológico, fez exames médicos, passou nas provas e agora você vai abandonar tudo? E olha, é incrível essa questão, porque não é abandonar. Eu A nossa também penso caminhada que continua. não. É verdade, você sai, eu vou abrir mão desse salário. Né? No meu caso, era um salário muito bom. Uhum, Não, eram 14 salários, né? Vários uhum. benefícios e plano de saúde. O ensino fundamental dos meus 2 filhos foi pago pela televisão. Havia uma bolsa na época e eles custeavam todo o ensino fundamental, a educação infantil, não o fundamental. Toda a educação infantil era custeada pela empresa. Uhum, Então, são muitas realmente as sim. vantagens. Mas a maior de todas as vantagens é você poder fazer o seu trabalho, exercer a sua profissão dignamente, da maneira como você primeiro aprendeu a fazer e também do modo como você acredita que tem que cumprir a sua missão naquela profissão que você escolheu. Quando você não consegue mais fazer isso, ou por alguma razão você está ali numa situação de desconforto, de incômodo, e você não se sente mais feliz, tudo aquilo que é vantagem, e ela pode ser muito grande, fica pequeno. Fica pequeno. Mas, como diz o professor Mário Sérgio Cortella, nós não podemos nos apequenar. Né? Nós não podemos entender que nós somos ou que a vida é pequena para nós. É preciso sair. Vai ser desafiador. Vai ser difícil. Eu enfrentei um burnout, eu enfrentei uma depressão muito profunda. Foi mais de 1 ano para que eu pudesse me recuperar. E aí você volta a respirar e volta a viver. Volta a encontrar espaços onde você vai ter voz ativa, onde suas ações sejam valorizadas. E tudo isso faz parte do movimento da vida. Eu recentemente conheci uma pessoa, nós falávamos agora, né, um profissional que passou por vários concursos públicos, vários órgãos aí oficiais do Estado e continua trocando e mudando de carreira e produzindo, escrevendo livros, porque a vida é um movimento. Mas está tudo bem se você entender que onde você está, seguro, com um salário fixo, um vale alimentação, você está feliz, continue. O que vale para mim não tem que ser regra para o outro, mas que nós precisamos entender que o espaço onde nós ocupamos tem que ser ocupado de forma muito efetiva, né? Com louvor. Eu tenho que ser produtivo e valorizado onde eu estou. Mas veja, produtivo e valorizado. Apenas produtivo sem ser valorizado não vale a pena, ou apenas valorizado sem ser produtivo é um valor ou efêmero ou vazio. Perfeito, Ju. Essa questão do valor que você foi falando foi algo que eu comecei a trabalhar muito. Eu vou até perguntar para você daqui a pouco sobre autoconhecimento, como isso se relaciona com a comunicação. Logo quando eu saí da polícia, eu falei: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Realmente, não ter o salário fixo. E aí eu fui em busca das minhas habilidades. O que eu posso fazer? Bom, eu já dou aula na graduação, sou professora. A maioria das pessoas fala: olha, você se comunica bem. Falei, bom, então eu vou ensinar o que eu sei. Então, o que eu aprendi nos cursos de oratória, de comunicação, eu vou ensinar. E aí eu parti para o online. Só que eu fiquei 1 ano, mais ou menos, só no online, mas me faltava alguma coisa. Eu não me sentia completa, porque me faltava o convívio com as outras pessoas. Porque daí eu gravava as aulas online, eu atendia só online, eu ficava em home office, eu não via ninguém, eu precisava participar. Então eu não sentia aquele contentamento, sabe? Aquele brilho nos olhos. E aí eu comecei a partir mais para a carreira de advogada. Eu falei, não, eu fiz o direito, eu vou então me dedicar, eu tenho conhecimento, já tinha feito mestrado, estou fazendo doutorado agora. E no doutorado eu aprendi, eu acredito que você já tenha escutado, que é uma frase do Immanuel Kant. Ele fala o seguinte assim: tudo que pode ser. Deixa eu me recordar aqui. Ele fala o seguinte:
tudo que é como se fosse assim, tudo que é substituível tem preço, e aquilo que não é insubstituível tem valor, o que tem dignidade, né? Exatamente. E aí você falando do valor, eu pensei, então, realmente, eu saí da polícia porque ali tinha um preço, que seria o salário, as vantagens, mas não tinha um valor para mim, não trazia a questão da dignidade. Eu não me sentia a Fernanda completa. E hoje, como advogada iniciante, que é difícil, 2 anos, 3 anos de advogada é o começo, então, mas eu me sinto muito mais feliz e muito mais valorizada aqui agora. Com certeza, com certeza. A diferença de preço e valor Isso. é gigantesca, né? Se você vai comprar, vai a um restaurante, o marketing fala muito sobre isso. Eu vou a um restaurante e peço um prato de risoto. Tem lugares onde um risoto vai custar R$ 39,90. Mas em outros lugares custa 200 um prato de risoto. Mas o preço é bem diferente. Agora, provavelmente no lugar onde ele está sendo vendido a R$ 39,90, seja um ambiente mais simples, um prato mais simples, uma mesa mais simples. Tá tudo bem. O risoto pode ser extremamente nutritivo, saboroso, ele tem muito valor, mas o preço dele é mais baixo porque onde ele está é num ambiente que não tem muito investimento, não tem tanto valor agregado. Se eu vou para um restaurante que tem uma música ambiente, tem uma iluminação toda preparada para que você tenha uma refeição mais tranquila, uma digestão melhor. Veja, tem outros valores que envolvem aquele mesmo risoto servido num outro prato por um garçom. Então, é uma maneira de você mostrar que até mesmo um produto em ambientes diferentes tem outro valor. Aí é uma questão de preço e valor. Mas quando você é um profissional, e você, enquanto profissional que gera, né, serviços, você, enquanto um produto do mercado, se você mudar de ambiente, você vai encontrar ambientes que te valorizam mais, que vão te pagar mais também. Então, veja que eu tenho valor aqui e o meu preço também pode ser muito maior. É uma reflexão que eu trago para que as pessoas que hoje se sentem desconfortáveis, se sentem incomodadas em relacionamentos, em ambientes, em lugares, elas reflitam. Qual é o preço que eu vou pagar e não o que eu vou receber para estar aqui? Eu recebo um preço, eu recebo um pagamento, eu tenho um preço aqui dentro. Mas tem uma outra questão, que é o preço que eu pago para estar aqui. Talvez indo para um outro lugar, além de ser melhor remunerado, ou talvez até receber a mesma remuneração, eu pague mais barato para estar lá. A minha saúde custe menos, o meu estresse seja menos colocado ali à prova. Então, são escolhas que a gente faz. Mas quando eu olho para a minha vida e vejo que tudo ao meu redor pode ter preço e pode ter valor, eu começo a agir de uma maneira diferente. E fazer escolhas diferentes. Ju, isso que nós estamos conversando tem muito a ver com autoconhecimento. E aí eu queria entender, assim, como o autoconhecimento está relacionado com a comunicação. Se existe alguma ligação? Até quando você fala também nas suas redes sociais como as emoções afetam a comunicação, como que isso influencia a pessoa, aquela pessoa assim, bom, eu tenho um autoconhecimento, estou buscando me desenvolver, ter uma consciência sobre mim, a minha comunicação ela pode ir melhorando também? Tem relação? Sem dúvida. Eu falei que a comunicação é algo intuitivo. Nós nos comunicamos desde o primeiro instante de vida. Eu sempre falo, a comunicação é tão importante para a nossa vida quanto o ar que a gente respira. E não é força de expressão, não é exagero. O bebê nasce e a partir do momento que ele nasce, ele já começa a interagir com o mundo ao seu redor. E a gente tem que entender que comunicação não é apenas falar, ouvir, debater, conversar. Todo modo de relacionamento, toda a interação que existe é uma forma de comunicação. Então, eu saí ali da barriguinha da minha mãe, estou aqui fora, se eu sentir frio, eu vou chorar. Eu estou comunicando uma dor, um desconforto.
E talvez a mamãe demore para me alimentar. Eu sou o bebezinho que acabou de nascer. Ela demore para me amamentar. Eu vou sentir fome. Eu vou chorar. Porque se eu não chorar, talvez eu fique sem ser alimentado. E se eu não for alimentado, eu vou morrer. Então eu choro por uma questão de sobrevivência. Se eu sentir uma dorzinha na minha barriga, se eu tiver uma assadura, eu vou chorar. Posso ter 2, 3 dias de vida. E eu vou chorar porque aquela dor me incomoda. Eu quero que essa dor seja aliviada. E se ela não for atendida, eu vou aumentando o volume do meu choro, até que alguém me perceba. É assim que muitos bebês abandonados, jogados em terrenos baldios, em beira de riacho, lata de lixo, eles são encontrados, porque eles estavam chorando, eles estavam chamando atenção, pedindo socorro. E a gente, então eu sempre falo que a gente aprende a negociar muito cedo. Eu estou com fome, me alimente. Ah, não me alimentou, vou chorar. Está demorando, eu vou chorar mais alto. Às vezes eu não estou com fome, mas o bebê só quer o colinho da mãe, só quer carinho e atenção. Ele vai chorar. Ele vai reivindicar a atenção até que alguém atenda a sua necessidade. Então veja, eu choro, choro porque eu sinto fome, né, uma necessidade básica. Eu choro e reclamo porque eu sinto uma dor, um desconforto. E eu também choro e reclamo porque eu preciso de atenção e de carinho. São 3 elementos que a gente vai reivindicar o resto da vida. E é por essas 3 razões que a gente se comunica. Para resolver nossos problemas, sanar nossas dores, para satisfazer necessidades básicas de sobrevivência. E aí eu trago o mundo dos negócios, eu tenho que prosperar, eu tenho que vender, eu tenho que fazer. E quando eu preciso de atenção, de afeto, todos nós queremos ter amigos, ser amados, formar famílias. E se eu não quiser formar uma família, eu vou querer ter amigos. O ser humano não nasceu para viver sozinho. Pertencer a algo, né? Pertencer a um grupo. Nós sempre queremos pertencer a um grupo. E eu vou fazer de tudo se eu quiser pertencer a um grupo maior. Se eu quiser estar numa grande empresa, eu vou usar de todos os recursos necessários para estar lá. Mas eu vou ter que me comunicar. Eu vou ter que primeiro estudar aquele ambiente, saber o que é que eles precisam, que tipo de profissional eles estão de olho, para que eu possa me enquadrar, buscar os recursos e chegar até lá. Para tudo isso eu uso elementos e ferramentas de comunicação. Nós nos comunicamos o tempo todo. E aí você falou, por que do autoconhecimento? Por que da emoção? Bem, a nossa comunicação, eu sempre falo que ela tem como base as nossas emoções. Sério, Ju? Nós nos comunicamos, eu não sabia. Nossa comunicação é emocional. Quer um exemplo? Quando você fica estressada, nervosa, quando alguém te provoca, me tirou do sério. Eu tô aqui só com os nervos à flor da pele. Qual é a sua capacidade de raciocinar? Zero. Zero. Não fala comigo, que é melhor, né? Pega um exemplo. A gente teve agora, recente, aqui em Maringá, o caso de um motociclista que agrediu o motorista. Gente, ele reagiu. Será que aquele rapaz pensou por uma fração de segundos? Não pensou. É assim que os crimes são cometidos. Você veio da polícia. Os crimes, mas ele foi planejado. Mas até a pessoa planejar um crime, ela já está fora da sua razão. Sim. Ela está ali movida por ódio, pela raiva, pela vingança. É emoção pura. O que me leva... mas a pessoa usou de estratégia. Você teve que pensar muito. Um pensamento baseado nas emoções. Nunca tinha parado para pensar por essa perspectiva, é verdade. E por que o autoconhecimento é fundamental? Porque eu preciso entender como eu funciono, como as minhas emoções funcionam. Como é que eu vou chegar lá e apresentar aquele trabalho de faculdade e fazer um trabalho de excelência? Se eu sei que eu fico nervosa, se eu sei que eu tenho os brancos na hora de apresentar, se eu sei que eu não consigo organizar ideias e pensamentos, veja, eu tenho autoconhecimento, eu sei como eu funciono, especialmente no calor das emoções. Eu me antecipo e vou buscar os recursos necessários para contornar essas dificuldades. Eu vou ter que aprender a lidar com o nervosismo, como acalmar as minhas emoções para evitar que os meus pensamentos fiquem embaralhados e eu não consiga dar conta de uma apresentação, de um trabalho que eu passei 6 meses fazendo. E sendo que a apresentação, o que você tem que fazer naquela apresentação?
Falar algo que eu já Apenas sei. contar a história daquela pesquisa, daquele trabalho. No ano passado eu dei um treinamento para estudantes de direito, inclusive, era um curso que tinha estudantes do Brasil todo. Um treinamento para ajudá-los a preparar a sua comunicação e se prepararem, porque não é só preparar a apresentação, o conteúdo. Eu preciso me preparar para aquele momento. E como você lida com as emoções? Primeiro, por que eu reajo de alguma maneira? Por que é que eu fico nervoso? Por que é que eu fico inseguro? O que é que gera essa emoção? E a partir dali, então, eu tenho que trabalhar no que gera essa emoção. Depois, eu vou trabalhar como contornar essa emoção. Veja que até aqui eu não cheguei no conteúdo do trabalho ainda. Mas eu estando seguro, firme, tranquilo, eu vou chegar lá e vou fazer a minha argumentação. Vou para uma audiência. Eu tenho advogados que são meus clientes, que têm dificuldade para lidar com as audiências. Mas quando a gente chega nesse ponto, muitas vezes ele percebe que o problema não é a comunicação na audiência, é na comunicação que começou lá atrás, quando ele fez o primeiro contato com o cliente. Que interessante, Ju. Então, eu preciso autoconhecimento, gestão das emoções e a mentalidade são 3 elementos indispensáveis para uma boa comunicação. Aí pergunta, mas por que mentalidade também? Porque se eu não acreditar que é possível mudar, que eu consigo fazer diferente, que as ferramentas que eu estou buscando realmente vão me ajudar, eu não vou a lugar nenhum. Como eu sempre falo, se você disser, nossa, eu me comunico muito mal e eu não consigo melhorar, eu vou acreditar em você. Se você está dizendo que você não vai melhorar, quem sou eu para dizer o contrário? Agora, se você disser, eu tenho todas as dificuldades do mundo, mas eu vou fazer, talvez chegue lá na frente e eu ainda não esteja 100%, mas eu já vou melhorar. Você vai ter todo o meu apoio e eu vou te ajudar a chegar lá onde você precisa. Que bacana, que bacana. Entendeu o papel do autoconhecimento? Nós precisamos de autoconhecimento para tudo. E eu sempre faço essa analogia, eu gosto de fazer essa analogia com um atleta que vai se preparar para uma maratona. A gente vê aquele maratonista correndo, né? Naquelas provas olímpicas. Uau, que incrível! Eu jamais conseguiria fazer isso. Tudo bem, mas você já se dispôs a sair de casa para fazer uma caminhada de 2 quilômetros? De 500 metros? Porque se você não fizer isso, você também não vai caminhar 5, 10. Esse atleta de alta performance, ele não começou correndo 42 quilômetros. Ele não começou correndo 21. Ele começou correndo 200 metros, 500 metros, caminhando. E aos poucos, treinando. Assim é a nossa comunicação. Mas conforme ele ia treinando, ele percebia elementos que faltavam para ele. Talvez ele dormisse mal, talvez ele se alimentasse mal. Provavelmente alguns não têm a musculatura, né, adequada e ele vai ter que fazer um trabalho muscular. E assim é com a nossa comunicação. Eu vou desenvolvendo as habilidades, eu vou recebendo as técnicas, mas eu vou olhando para outros fatores da minha vida que precisam também ser melhorados. Eu tenho que ser mais disciplinado, eu tenho que ser uma pessoa mais disposta a fazer os exercícios. Você deu aula de oratória, você sabe disso. Se eu não colocar em prática, eu não vou chegar na minha comunicação de maratona de 42 quilômetros. E você falando isso de pôr em prática, eu usei isso conforme eu fui fazendo os cursos de oratória. A professora sempre falava assim, tem que pôr em prática toda oportunidade que tiver de falar, vai falar. E aí eu comecei a observar ao meu redor, quais são as oportunidades que eu tenho para falar. Então, primeiro era na rede social, então eu comecei a fazer as minhas primeiras gravações de stories, né, de fazer live, que assim, quando você vai fazer a primeira live, meu Deus, né, dá aquele nervosismo. E aí depois, sempre quando eu estava em algum congresso, por exemplo, de direito, e alguém falava assim, eu preciso de um aluno, um mestrando para dar uma entrevista. Aí eu já, pode ser eu. Na hora que eu levantava o braço, eu pensava assim, meu Deus, por que eu aceitei, né? Só que ao mesmo tempo eu pensava, mas é a oportunidade que eu tenho de treinar. Isso é atitude. Que bacana. É atitude, é ação. Então, eu tenho autoconhecimento, tenho gestão das emoções, eu acredito que é possível, eu vou estudar o que é preciso para desenvolver uma boa comunicação, mas se você não tiver atitude para entrar em ação, você vai ser um teórico da comunicação. É verdade.
E eu replico esse conhecimento para as minhas alunas. Eu tenho uma aluna que está fazendo curso de oratória agora, ela é mestranda, e eu vi um convite, olha só, no grupo dos advogados para palestrar no Dia da Mulher. Precisava de uma advogada iniciante. E assim, logo já ficou subentendido que seria a Fernanda, né? Vai ser a Fernanda, vai ir. Aí eu pensei, não, mas eu já fui várias vezes, né? Agora eu já tô um pouco mais, assim, com mais experiência. E aí eu olhei e falei, por lado assim, falei, mas tem a minha amiga, que é minha aluna, é mestranda, e ela nunca falou. Aí eu fui lá e falei assim, fulana, tem uma oportunidade aqui para palestrar no Dia da Mulher, e eles precisam que seja uma advogada iniciante, porque querem ouvir uma advogada com experiência e uma advogada iniciante. Posso dar seu nome? Ai, mas será? Vai sim, você já fez o curso de oratória, eu te ajudo, né, a montar a apresentação, tá bom. E aí ela vai se apresentar agora, vai ser amanhã a apresentação dela, amanhã ou hoje, e ela tá super feliz e contente e me agradeceu. Ela, obrigada por ter me ajudado a ir mesmo, com medo mesmo. Tenho certeza que ela vai ficar nervosa? Vai, mas as ferramentas ela tem. Eu ensinei ela como minha aluna, e assim eu pensei, falei, ainda falei pra ela, falei, olha, pensa bem, se você não for, outra pessoa vai acabar indo. Então, eu peguei de primeira mão essa informação, já estou passando para você. Aí eu falei isso para ela. E tem alguns outros elementos que são cruciais para quem quer melhorar a sua comunicação. Quais? O primeiro deles, aprenda a ouvir com atenção. Ouça o que o outro está dizendo, com o intuito de aprender algo que o outro está falando. Aprenda aquilo que você ainda não sabe, ouvindo as pessoas. Então, primeiro, aprenda a ouvir com atenção, com o desejo de aprender com aquela pessoa. Segundo, seja curioso, tenha curiosidade, leia um pouquinho sobre tudo, procure, investigue, fale com outras pessoas, mas busque informações sobre assuntos diversos que vão melhorar o seu repertório, a sua base de informações. O terceiro ponto, durma bem. Por que você precisa dormir bem? Porque você precisa de um cérebro descansado, reorganizado. No sono, o nosso cérebro se reorganiza. Um cérebro descansado, ele está pronto para receber novas informações e assimilar essas informações. Mas beba água, beba muita água, porque um cérebro também precisa estar bem hidratado. 70% do nosso cérebro é água. Então, um cérebro hidratado, ele funciona melhor e ele vai ajudar em todos os momentos da sua vida. E o quinto passo, não menos importante, respire. Sim, a comunicação é tão importante para a nossa vida quanto o ar que a gente respira. Eu estou cansada de falar sobre isso, mas respire intencionalmente, lenta e profundamente. Várias vezes ao dia. Quando a gente respira, o nosso cérebro recebe ali uma carga de oxigênio. E esse oxigênio limpa o nosso cérebro, abre espaço para que outras ideias, para que novas ideias entrem. E ele está preparado também para assimilar essas ideias. Então, com tudo isso, você consegue organizar melhor pensamentos, organizar melhor as ideias. E em momentos cruciais, com esse cérebro limpinho, hidratado, descansado, ele vai organizar as ideias e os pensamentos com muito mais tranquilidade. E aí você vai se expressar melhor. Encontrar as informações que você precisa nos momentos mais estratégicos. Quando você falou que você estava lá na apresentação do seu trabalho, com aquele monte de informações e você não sabia por onde começar, é como você procurar um brinquedo numa caixa de brinquedos. Você vai esvaziar a caixa e o último que você vai encontrar é aquele que você estava procurando. Então, não deixe que o seu cérebro se transforme nessa caixa de brinquedos bagunçada. Que seja uma brinquedoteca, cheia de brinquedos importantes para cada momento da sua vida, mas que eles estejam nos lugares estratégicos. A hora que eu precisar, eu pego esse brinquedo. A hora que eu precisar, eu pego esse outro brinquedo. Então, e a gente faz isso respirando melhor, hidratando o nosso cérebro e dormindo. Eu fui aprender que dormir é saudável já
depois de muito tempo de vida. E o sono faz total diferença no nosso dia a dia. Que interessante, Ju. Ju, e até agora a gente conversou bastante sobre a comunicação no aspecto mais geral, e agora eu queria trazer um pouquinho mais para o mundo jurídico, para os advogados, porque nós temos aqui os advogados que nos acompanham, tanto os iniciantes quanto os advogados mais experientes. E, Ju, como que você vê a importância da comunicação para o advogado? E aí, pensando no advogado, que é aquele que vai até a audiência, expõe, mas também é aquele advogado que fica mais no escritório, peticionando, porque a gente tem esses dois perfis de advogado. Eu acredito que a comunicação seja importante para os dois. Porque muito advogado fala assim, não, eu não preciso me comunicar, porque eu fico só peticionando no escritório. Mas eu vejo que não. Como que você vê, você como mestre? Esse advogado que fala que não precisa se comunicar, ele está querendo dizer que ele não precisa falar muito. Mas se comunicar, ele precisa. O advogado, ele trabalha com a comunicação o tempo todo, em tempo integral. Ainda que ele esteja somente estudando processos, né, códigos, ele está lidando com informação, e informação que é atualizada o tempo todo. Então, veja a relação dele com elementos de comunicação, com a informação, o tempo todo. Se ele vai peticionar, como você falou, se ele tem que montar um processo, ele precisa saber organizar muito bem as ideias, encontrar argumentos, buscar aquilo que vai dar base jurídica para o que ele está falando, que é a legislação, o artigo de determinado código. Você veja que o tempo todo ele está buscando elementos para construir uma peça de comunicação importantíssima, que é o processo, o argumento, né? A hora que vem uma contra-argumentação, que ele tem que fazer uma devolutiva. Eu não sei os termos jurídicos, mas é isso, né? Ele entra com uma ação, aí vem uma defesa, ele tem que contra-argumentar aquela defesa. Isso, contestar. Ele está o tempo todo buscando argumentos, elementos, mas ele só vai conseguir fazer isso com, assim, quase uma perfeição, com muita habilidade, se ele tiver uma boa comunicação com o seu cliente, se ele conseguir extrair do seu cliente o máximo de verdades, porque nós sabemos que um processo jurídico, ele está, quanto mais baseado, apoiado nas verdades, nos fatos, mais chances ele tem de ter um resultado positivo lá na frente, num julgamento, no tribunal do júri, seja o que for. Agora, se ele não tem, ocorrem falhas nessa comunicação, nessas argumentações, na busca pelas verdades, pelas provas, pelos fatos, ele corre o risco de lá na frente ser desmentido, a sua argumentação ser derrubada na frente de um júri, ou na frente do juiz. Então, o tempo todo ele está lidando com a comunicação, com vários elementos de comunicação, mas ele começa ali com o seu cliente, tentando saber da necessidade, buscando todos os elementos que cercam aquele fato com o qual ele está trabalhando, e depois, se ele vai para uma sustentação oral, seja numa audiência ou no tribunal do júri, onde quer que seja, você veja que a oralidade, a fala, é o último elemento, é a cereja do bolo. Não, por acaso, não à toa, aqueles advogados que são muito eloquentes, que são, falantes, assim, brilhantes, eles podem até perder a ação, mas eles dão um show no tribunal do júri. Perde com glamour. Perde com glamour. No ano passado, eu tive a honra, né, a alegria de acompanhar o Congresso de Direito Tributário, que é realizado aqui em Maringá, um evento extremamente grandioso, e eu ficava admirada ouvindo o brilhantismo da fala daqueles juristas que são gigantes no Brasil. Então, em alguns momentos eu dizia, gente, direito tributário, eu não estou entendendo o que eles estão falando, porque, claro, não era da minha área, mas eu estou achando tudo lindo. Estou gostando de ouvir. Tá maravilhoso, porque eles davam um show
de oratória. E aí sim, Fer, a gente tem que entender a diferença entre oratória e comunicação profundamente, porque a oratória é uma das ferramentas da nossa comunicação, mas existem muitos outros cenários que um profissional de comunicação, né, que estuda a comunicação como eu, que se especializa, precisa entender. E também a oratória. Mas no caso do advogado, e eu falei para você que eu tenho vários advogados que eu atendo, é que a questão nem sempre é a oratória, o problema nem sempre é a oratória. Eles precisam entender de comunicação no primeiro momento do processo, no primeiro contato com o cliente. E aí nós trabalhamos toda essa jornada para que ele seja realmente um advogado que trabalha com a comunicação de forma excepcional e que dessa maneira ele consiga trazer mais clareza para o seu trabalho, para o seu cliente, para a sua argumentação jurídica. Então, é um trabalho belíssimo. Eu amo trabalhar com advogados, eu acho incrível o trabalho do advogado. O primeiro sonho profissional que eu tive foi ser advogada. Olha sabia? só, não sabia, que legal. A primeira... Seria uma excelente advogada, com certeza. Lá Ia fazer na muitas adolescência, audiências. com 10, 12 anos, eu queria ser advogada. Depois eu queria ser promotora. Aí eu mudei de ideia. Ô Ju, e você falando sobre essa comunicação do advogado, desde conversar com o cliente, como você vê a questão do advogado entender também, eu acho que deve estar tudo incluso, né, na comunicação, de perfil comportamental que você falou, porque eu tive uma experiência, eu atendi um cliente, e aí ele chegou, eu conversei com ele, mas eu já fui analisando o perfil dele, fui ali todo fazendo uma entrevista com um passo a passo, que eu já fui observando, e aí ao final ele falou assim, doutor, eu vou fechar com você, eu já fui em 3 advogados, você é a terceira, e aí eu escutando, né? O que ele tem para falar, o que ele vai falar. E eu achei você, assim, que foi a mais atenciosa, que conseguiu me escutar, que conseguiu depois, no final, revisar o que a gente tinha conversado, para que não ficasse dúvidas. E eu vou fechar com você. E aquilo me fez ter, assim, uma certeza no sentido de, sim, eu preciso entender quais são os perfis, porque se chega um cliente que é um perfil mais colérico, por exemplo, ou mais sistemático, se eu ficar muito de conversinha, ele não vai gostar. E eu posso ser uma advogada excelente que vou resolver o problema dele, mas vai ter essa trava que ele não vai assinar o contrato comigo. A gente entende também que a afinidade é algo que faz parte da nossa vida. Afinidade. Afinidade. Bacana. Claro, eu posso desenvolver todas as ferramentas necessárias e buscar os recursos necessários para ter um melhor resultado no meu trabalho, na minha área. Isso é fundamental. Mas nós não podemos descartar a questão da afinidade. Em alguns momentos, vão chegar algumas pessoas com um perfil que é muito diferente do meu e com o qual talvez eu não consiga trabalhar com fluidez, com leveza, e não queira. Tá tudo bem. Nós podemos escolher também os nossos clientes, e os clientes têm o direito de escolher com quem eles querem trabalhar. Mas se você conseguir entender o perfil comportamental do outro e se adequar, saber como lidar com aquele perfil comportamental, certamente você vai ter uma exponencialidade, né, na sua área, no trabalho que você desenvolve, muito maior do que outros profissionais. Essa é uma questão que eu tenho em mente de, sim, se adequar. Eu falo que eu sou mais flexível. Tem pessoas que não são tão flexíveis. Eu sou assim, o advogado, por exemplo, eu sou assim, o cliente tem que se acostumar com o meu jeito. Eu já sou uma pessoa um pouco mais flexível. Então, por exemplo, eu faço muitos divórcios. Então, cada divórcio é único. São dois cônjuges com perfis diferentes, situações diferentes. Então, as demandas que eles trazem até mim, eu analiso, eu falo, bom, essa cliente, eu preciso escutar os áudios de 15, 20 minutos dela, porque é isso que ela está precisando. E aí vem um outro cliente, ele quer saber como está o processo de forma pontual, assim, assim, assado. Então, eu vou fazendo essa adequação. E era até algo que eu tinha na minha cabeça. Será que eu estou agindo corretamente? Porque tem pessoas que acham que
talvez um senso comum, ai, você está sendo falsa para agradar os outros. Não, isso faz parte do seu perfil comportamental, que é muito parecido com o meu perfil comportamental. Então, nós também temos um perfil comportamental, e aí você falou do sanguíneo, colérico, mas tem outras ferramentas também de análise de perfil comportamental. E nós podemos usar a que nós quisermos, a que você mais se adequar. Mas nós vamos entender que as pessoas funcionam de uma maneira, cada uma de uma maneira diferente. Tem aquele livro, As 5 Linguagens do Amor. Eu amo, emprestei para minha amiga ontem. Ele é incrível. Nós que somos mais influentes, mais sanguíneos, nós gostamos dessas abordagens. Há pessoas que não curtem isso, que não gostam, né? Que não gostam nem de falar muito sobre desenvolvimento humano. Eles são mais céticos, são mais ligados para a questão ali técnica mesmo da sua vida. Racionais. Cada ser humano funciona de uma maneira. Até mesmo quando são perfis semelhantes, iguais, eles vão ter as suas diferenças. E nós somos únicos. O ser humano é único. O que nós precisamos, eu acredito muito nisso, que dentro dos conceitos de comunicação, isso faz toda a diferença. O que nós precisamos é entender que o outro pensa diferente de mim, tem uma visão diferente porque viveu experiências diferentes. Então, nós vivemos uma crise hoje, especialmente no Brasil, imaginando que o mundo é feito só de direita ou esquerda, né? Preto ou branco. E não é assim. As coisas não são assim. Entre uma extremidade e outra existe um universo. É verdade. E nós precisamos estar abertos para essas diferenças, para aquilo que é diferente de mim. Então, faz todo sentido você analisar o outro no sentido de tentar entender por que o outro funciona como ele funciona. Você fala de perfil comportamental e eu tenho um amigo que é especialista nessa área, que é o Marçal Siqueira. Ele faz um trabalho maravilhoso. E outro dia nós conversávamos e falávamos sobre dominante e influente. Ele é dominante. Dominante é aquela pessoa que ela é muito executora, tudo é para agora, delega pouco. E o dominante tem uma tendência a ter uma comunicação um pouco mais agressiva. Ele não dá muito rodeios, vai muito direto ao ponto. E dependendo da pessoa, o direto ao ponto dele é muito agressivo. Então, essa pessoa precisa entender que ela funciona assim e também, por isso o autoconhecimento. Eu sou assim por conta desse perfil comportamental. Então, o que é que eu preciso fazer para melhorar a minha comunicação com as pessoas ao meu redor? Os dominantes, eles tendem a ocupar cargos de liderança, porque como eles são muito ativos, muito executores, nossa, é uma referência. E quando as empresas elas não estão muito preparadas para escolher os profissionais que vão ocupar cargos estratégicos, eles tendem a, por uma ou outra característica, trazer uma pessoa para um cargo estratégico. E os dominantes, não que eles não sejam preparados, eles são importantíssimos para esses cargos nas empresas, mas eles precisam também ser lapidados, ser trabalhados. E quando eles não são preparados e eles chegam com toda aquela intensidade nesses cargos, tendem a ser coordenadores, líderes muito agressivos, que acabam tendo problemas com as suas equipes, podem correr o risco de responder ali um processo por assédio moral. E ele não é uma pessoa má, ele não tinha aquela intenção. Verdade. Mas no impulso, né, na tentativa de resolver aqui e agora, ele deixou escapar ali uma situação que incomodou uma outra pessoa que tem um outro perfil comportamental. Ô Ju, e para os advogados que querem iniciar no marketing, por exemplo, eu sou advogada iniciante, eu não tenho ainda escritório físico e faço do meu Instagram, da minha rede social, o meu escritório digital. E para aquele advogado que já tem lá 20, 30 anos, escritório consolidado na cidade, com cartela de clientes, mas está vendo que precisa mudar. Quais são as sugestões, orientações, um passo a passo que você poderia, para dar uma luz assim para nós advogados? Fer, hoje as mídias digitais, não apenas as redes sociais, mas todo o universo digital,
oferece inúmeras possibilidades. E eu sou uma apaixonada pelo digital, porque eu venho dos meios de comunicação tradicionais, convencionais, a TV aberta, e que são meios que cumpriram um papel extraordinário, mas sempre foram meios de uma mão única, muito difícil ouvir a outra parte. A gente precisava fazer um esforço gigantesco para trazer realmente a voz do outro para dentro da TV. E a comunicação democrática, os meios de comunicação democráticos vieram com a chegada do digital. Então, o que o digital nos permite hoje? Transformá-lo numa empresa, num veículo de comunicação, numa rádio, numa TV. Eu posso fazer isso usando o meu celular, só com o celular. E muita gente faz isso. O problema é que as pessoas ainda não estão se preparando para serem realmente produtoras de conteúdo. Então, a gente sofre com as fake news, a gente sofre com a banalidade que está nas redes sociais. E daí vem uma crítica a esse novo modelo. Ah, porque eu não aguento aquela vida falsa, porque só vai para o Instagram o que é bonito da vida. Ai, porque no YouTube só tem baboseira, só tem isso, só tem aquilo. Eu falo, no meu YouTube não tem baboseira. No meu Instagram não tem firula, porque eu escolho quem eu quero acompanhar, eu escolho o que eu quero receber. Mas se você quiser se posicionar como um produtor de conteúdo, você também precisa ter um trabalho de escolher o que você vai postar. E quando o que eu postar vai ser importante, vai ser relevante para o outro? Quando tiver utilidade para a vida do outro. Quando for importante para a sua vida, quando de alguma maneira facilitar a sua vida. Então, eu sempre falo, advogados, médicos, fisioterapeutas, arquitetos, produtores de moda, são pessoas que podem nos ajudar, porque eu vou para uma festa. Ai, mas que roupa que eu posso usar? Eu não tenho dinheiro para ir numa loja cara. Eu não tenho dinheiro para contratar um personal stylist, né? Eu vou para o Instagram, eu vou para o digital e vou encontrar pessoas que dão sugestões, que orientam, que ensinam. Caramba, eu recebo isso de graça, isso tem valor para mim. Valor, não preço, né? Isso tem valor. E eu passo a acompanhar aquela pessoa, ela passa a ser uma referência para mim. E quanto mais você for referência para outras pessoas, mais você se torna autoridade no assunto. Mas você não pode agir de modo arrogante. Nossa, eu estou com 100 mil seguidores, agora eu sou intocável. Não. Se você tem 100 mil seguidores, 200 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, a sua conta é do tamanho da sua responsabilidade. Veja o quanto você está interferindo ou pode interferir na vida das pessoas. Por favor, faça um bom trabalho. E isso vale para o advogado. Quantas informações os advogados têm que podem nos ajudar? Imagine um advogado que trabalha com direito do consumidor. Quanto ele pode orientar o consumidor nas redes sociais? Mas se ele trabalha com direito de família, direito relacionado à infância, à juventude, direito de família, de modo geral, quantas informações eles podem compartilhar nas redes sociais sobre direitos das crianças, deveres dos pais, deveres das crianças também. Se eu trabalho com direito público, olha quanta informação você tem para passar para a sociedade. Use essas informações, use as redes sociais para compartilhar essas informações. Torne aquele seu conteúdo, o seu conhecimento, algo palatável, né? Que as pessoas possam consumir, acessível. Troque termos técnicos, termos jurídicos, por termos que as pessoas possam compreender. Ju, antes de nós encerrarmos aqui, eu ia perguntar exatamente isso. Como deveria ser, como você enxerga que deve ser a comunicação do advogado no Instagram? Porque assim, quando nós vamos nos comunicar na audiência, com o juiz, o promotor, é um tipo de comunicação jurídica. Mas e na rede social, que é voltada para a informação do público? Por exemplo, eu vou tirar dúvida lá, como fazer um inventário. Existem vários termos, várias legislações que eu tenho conhecimento, mas eu penso,
será que a pessoa vai entender isso? Aí eu tento fazer essa análise. Devemos Fernanda, fazer isso? Sim, eu fiz isso a vida toda. O papel do jornalista é traduzir o que acontece em determinados lugares, em determinadas instituições, para a sociedade. Agora, imagine quando essa instituição é uma universidade, um departamento de pesquisa científica. Se você vai falar sobre o trabalho de uma pesquisa na área da física, eu tenho que tornar aquela pesquisa, aquele conteúdo, compreensível. As pessoas têm que entender o que eu estou falando e, principalmente, entender por que aquilo é importante para a sua vida. Então, o advogado ele vai trabalhar com duas linguagens. Uma que é a linguagem técnica profissional, ele fala com outros advogados, ele conversa nos cartórios, com o juiz, nas audiências, ele usa a sua linguagem jurídica. Mas quando ele vai se relacionar com o cliente, seja o cliente uma pessoa de alto poder aquisitivo, de muito conhecimento, ou uma pessoa que não tem uma formação cultural, uma base cultural muito ampla, que seja uma pessoa mais simples, ele tem a obrigação de fazer com que aquela pessoa entenda aquilo que ele está falando. É assim que o que ele tem vai ser importante para o outro. Então, se você fala de direito de família, por exemplo, coloca um termo jurídico, traz para mim aqui uma questão jurídica de família. Por exemplo, eu falo, vamos resolver isso extrajudicialmente. Extrajudicialmente. Ok, eu sei o que é, mas se o seu cliente, talvez ele seja tão simples que ele não vai perguntar. Como é que você vai explicar isso para ele? Eu vou explicar assim, olha, a forma extrajudicial é aquela que nós não precisamos de um processo e não precisamos conversar com o juiz. Nós fazemos aqui entre nós. Exatamente. E você, para deixar ainda melhor essa informação, essa fala, você não coloca o termo extrajudicial na sua fala. Você vai direto ao ponto. Fala, olha, seu João, nós vamos resolver essa questão, a gente não vai resolver lá com o juiz. Nós vamos resolver entre nós e a sua prima, a sua filha. A gente vai resolver entre nós, vamos chegar a um acordo e esse acordo depois a gente leva para o juiz assinar. Tudo bem? Bacana. Interessante. Próxima vez que eu for usar esse termo, eu vou lembrar, vou utilizar dessa forma. Gostei. O mesmo vale para médicos, né? Que às vezes aparece um machucadinho na pele e o médico fala, nossa, apareceu uma lesão na pele. É muito simples, mas aquela paciente ou aquele paciente pode olhar para essa palavra ou ao ouvir essa palavra ele achar que é algo muito grave. Mas o que é uma lesão? Não, é essa feridinha, esse machucadinho, é esse vermelhão que apareceu na sua pele. Eu tenho que traduzir em palavras muito simples. E isso não é banalizar a informação. Não é banalizar. Isso é tornar uma informação de fácil acesso a pessoas que não compreendem uma linguagem um pouco mais rebuscada, um pouco mais culta. A gente fala sempre da norma culta da língua portuguesa. Eu sou completamente contra nós fugirmos das regras e normas da língua portuguesa. Nós precisamos preservar a boa língua portuguesa. Mas a língua portuguesa nos permite usar uma linguagem que nós chamamos de linguagem coloquial. No jornalismo, nós usamos isso diariamente e precisamos traduzir a fala do professor, a fala do pesquisador, do médico, do arquiteto, do engenheiro, do advogado, em falas, em informações que as pessoas simplesmente ouçam e compreendam. Até no futebol, se você começar a falar alguns termos, tem pessoas que não vão entender. Né? Se você falar escanteio para mim, eu já vou ter que pedir ajuda. E nem é para o juiz. E eu gostei, Ju, antes de nós encerrarmos, eu gostei muito. E olha, assista de novo esse podcast, viu? Porque tá sensacional esse episódio. Eu gostei que você falou que traduzir a informação não é banalizar. Não. Porque muitas vezes me dá aquela sensação assim, ai, será que eu tô falando muito simples, sabe? Assim, mas não é. Eu sei o conteúdo e eu tô olhando aquela pessoa, sei que ela não vai entender. Então, fala-se tanto de acesso à informação, direito constitucional,
é como se eu realmente estivesse dando acesso para aquela pessoa. Exatamente. Nós cumprimos um direito que é constitucional, de permitir que a sociedade tenha acesso à informação. Quando eu torno a minha informação a minha linguagem mais simples, mais coloquial, mais acessível, eu estou permitindo que as pessoas tenham acesso à informação. Eu preciso entender que quando eu coloco uma informação, seja nas mídias digitais, na televisão, no rádio, numa palestra, eu preciso entender que eu estou falando com um público muito diverso. E aquela pessoa que não teve oportunidade de estudar, que ainda é analfabeta, ou que está aprendendo a ler e escrever com 40, 50, 60 anos, ou o juiz de direito, o médico que ocupa os maiores cargos nos hospitais de referência, todos eles precisam receber a mesma informação. Que bacana. Então, eu nem falo um português pobre e nem falo um português rebuscado, mas eu uso uma linguagem que eu costumo dizer a linguagem do café da manhã. Eu sento na mesa para conversar com os filhos, com as crianças, com as visitas, e eu quero que as pessoas compartilhem de uma boa conversa e de um bom café. Que essa conversa seja o tom da conversa que a gente leva para as redes sociais. Que as pessoas entendam. Aliás, a analogia da mesa de café serve para esses momentos de dúvida. Como é que eu falo? Fale como se você estivesse numa mesa de café explicando esse assunto para um grupo de adolescentes, para os seus filhos, para alguns sobrinhos ou para os amigos que estão sentados nessa mesa. Uau, meu Deus! Vamos encerrar o podcast, o episódio de hoje com essa fala. Eu vou levar isso, viu? Próxima vez que eu for me comunicar, conversar, eu vou lembrar isso. Ju, muito obrigada pela participação. Foi, assim, maravilhosa a nossa conversa, um bate-papo de muito conhecimento mesmo. Olha, eu vou rever esse podcast, viu? Porque são tantas informações que eu queria estar com um caderninho aqui anotando. Ju, parabéns, você é maravilhosa. Eu tive a oportunidade de te conhecer antes. E, assim, eu fico muito feliz de você ter aceitado o seu convite. Muito obrigada. E, para encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando, lembrando que a maior parte do nosso público são advogados. Deixa a sua rede social também. A rede social, @JulianeGuzzoni, qualquer lugar que você me fala. No meu site, julianeguzzoni.com.br, tudo é Juliane Guzzoni. Então, vai me achar fácil, Guzzoni com ZZ, igual pizza. E a mensagem é: a comunicação, Fernanda, ela é uma chave que abre muitas portas. Mas eu preciso pegar esse molho de chaves e ter a vontade, o desejo de abrir essas portas. Para abri-las, eu vou ter que usar esse molho de chaves. Então, tenha a comunicação como uma chave que abre muitas portas. E para as pessoas que sonham com a liderança, que pensam em poder, que elas trabalhem a comunicação. Se você quer ter poder na sua vida, desenvolva a sua habilidade de se comunicar com clareza, com eficiência com as pessoas. Porque o maior poder que um ser humano pode desenvolver é o poder de ser ouvido. E para que ele seja ouvido, ele tem que ser interessante. Ele tem que gerar algo de bom para as outras pessoas. Então, desenvolva a comunicação, que você vai se tornar um grande líder, mesmo que você não ocupe um cargo de liderança. Você vai ser o líder da sua vida. E provavelmente uma inspiração para outras pessoas. Uau, meu Deus. Eu sempre gosto de falar, tenha pessoas, foguetes ao seu lado. Estou aqui com a Juliane. Ju, muito obrigada pelo convite. Você vai vir com certeza novamente, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui falar um pouco dos meus sonhos, de tudo aquilo que eu acredito. E é assim, Fernanda, falando, compartilhando, interagindo, que a gente consegue colocar a nossa voz no mundo e com essa voz gerar pequenas mudanças, pequenas transformações, mas que podem gerar grandes feitos na vida das pessoas. Perfeito. Obrigada. Bom, vamos encerrar o nosso episódio de hoje, mês de março, mês da mulher. Então, nós trouxemos aqui várias mulheres com histórias incríveis e a Ju foi uma das nossas mulheres aqui para representar esse mês. Vamos encerrar, então. Te esperamos no próximo Pode Julgar.